Vamos começar então? Só esperar entrar a gravação aqui. Então, página 338. Esse Meet Google. Entrar a gravação? Vai sim. Então, vou lá para a tela. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira. Um bom dia para você, um bom dia para a sua família. E aí vamos iniciar um novo esquema, um novo assunto dentro da Química A, que são as chamadas funções inorgânicas. Então, hoje você vai ver o conceito de ácido. Então, só para você ter uma ideia, conceitos modernos de ácido e base, porque existem alguns conceitos mais primitivos. Deixa eu só apagar essa luz aqui. Pronto. Então, existem alguns conceitos primitivos, tanto que a palavra ácido vem de acer, que significa azedo. Lá no Egito Antigo, na Roma Antiga, os gregos, os romanos, os egípcios, eles utilizavam o princípio do sabor, do paladar. Então, ele colocava uma substância na boca e se você sentisse o gosto azedo, era considerado ácido. Assim como o limão é azedo, a laranja é azeda, o vinagre é azedo, porque lá tem ácidos. É lógico que hoje em dia, você não vai provar qualquer tipo de ácido. Nossa, vinagre é azedo, tudo bem. O limão é azedo agora. Nossa, vou provar um ácido sulfúrico, vou provar um ácido nítrico, vou provar um ácido clorídrico. Até se pode, mas vai ser a última coisa que você vai provar na vida, porque esses ácidos são extremamente corrosivos. Então, como eu não posso mais utilizar uma propriedade organoléptica do sabor, eu posso conceituar no papel. Então, aí o que acontece? Então, na página 338, vamos começar os conceitos de ácido. Então, o primeiro conceito mais antigo, aquele que você já viu há muito e muito tempo atrás, teoria de Arrhenius. Provavelmente você já viu isso no 9º ano, gostou tanto do 9º ano que pegou a recuperação nessa parte da matéria. Foi para o 1º ano, de novo, apareceu teoria de Arrhenius, e agora você está vendo mais uma vez. Então, a teoria de Arrhenius fala aqui. Ácido é uma substância que, em solução aquosa, tem que ter água, libera o íon H+, ou H3 ou mais. Já vou falar sobre esse conceito na aula de hoje. E base é uma substância que, em solução aquosa, libera o íon OH-. Esse é o conceito mais primitivo, mais antigo que você vai encontrar. Pois bem, agora vamos ter novidades. Teoria de Bronsted e Lori, ou seja, são duas pessoas distintas, eles elaboraram mais ou menos o conceito em épocas parecidas. Então, para evitar uma injustiça histórica, eles chamam o conceito de Bronsted e Lori, Lori e Bronsted. Então, o que é um ácido? Segundo Bronsted e Lori, ácido é uma substância capaz de doar um próton, só que esse próton é representado na forma de H+. Só que de uma forma simples. Anote aí na sua apostila. Pega a caneta, pega o lápis e anota lá onde está escrito conceito de Bronsted e Lori. Tem uma maneira muito prática, muito simples para você perceber quando que é ácido e quando que é base. Então, o que eu vou dar como exemplo? Ácido é aquele que perde o H. Anota isso, anota. Se tiver caneta marca-texto, passa em cima, que isso aqui é realmente importante para você descobrir o que é um ácido e uma base, segundo Bronsted e Lori. Então, segundo Bronsted e Lori, ácido é aquele que perde o hidrogênio. E base é a substância que recebe o próton, portanto, base é aquela que ganha o H. Então, você vai ter uma reação, nessa reação você vai comparar. Tem uma substância como reagente e vai ter uma substância como produto. Nossa, tem um hidrogênio a menos. Quando tiver um hidrogênio a menos, é um ácido. Quando tiver um hidrogênio a mais, é uma base. Ponto final. Aquele que perde o H é o ácido, aquela que recebe o H é a base. Ponto. Professor, tem exemplo, sim? Dá uma olhadinha nesses dois exemplos que eu coloquei na tela. Tá bem claro aí para você, fica bem fácil para você observar. Então, olhem bem. O que o HCl é segundo o conceito de Bronsted e Lori? Então, repare que o HCl, ele virou Cl. HCl virou Cl. A pergunta que eu faço, ele perdeu ou ganhou o H? Só para voltar mais um pouquinho. Quem perde o H é o ácido, quem recebe o hidrogênio é a base, segundo esse conceito. Então, vejam bem, lá eu tenho HCl e aqui eu tenho apenas o Cl. Ele perdeu ou ganhou o H? Ah, professor, ele perdeu. Quem perde o hidrogênio, segundo Bronsted e Lori, vai ser o quê? O ácido. Só que ele perdeu esse hidrogênio para quem? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se conserva. Repare que a água é H2, 2O, e virou H3O. H2 virou H3. Nossa, ganhou um H. Quem ganha o hidrogênio, segundo Bronsted e Lori, vai ser a base. Então, olhem bem. Quem perde o H é o ácido, quem recebe o H é a base. Só que no outro lado da seta,
Eu tenho duas estruturas que também precisam ser classificadas, só que daí tem um detalhe. Quando eu troco o lado da seta, a expressão ácido e base recebe um sobrenome. Você vai encontrar a expressão conjugado para ácido ou conjugada para base. Então, como é que eu vou descobrir isso agora? Aqui você analisou da esquerda para a direita. Agora, no outro lado da seta, você vai analisar da direita para a esquerda. Como assim? H3O virou H2. H3 virou H2, perdeu um H. Na hora que eu vou perder um H, ele vira um ácido. Mas como ele está no outro lado da seta, ele vai ter a expressão de ácido conjugado. O que isso significa? Que o H3O+, é o ácido conjugado da base H2O. E repare que é o contrário. Antes da seta era uma base, no outro lado da seta vai virar um ácido. Se é base num lado da seta, no outro vai virar ácido. Se é ácido num lado, vira base no outro. Tanto que lá eu tenho ácido, aqui no outro lado da seta, se você analisar da direita para a esquerda, aqui é Cl. E lá no outro lado vira HCl. Ele ganhou um H. Se ganha um H, ele é a base conjugada. Então, olha só. Toda vez que você pegar bronze de lório, você vai perceber a perda ou ganho de hidrogênio. Só isso. Aquele que perde é o ácido, aquele que recebe o H é a base. Só isso que acontece. E outra dica prática. Se antes da seta é um ácido, a estrutura correspondente é a base conjugada. Se antes da seta é uma base, no outro lado da seta vira o ácido conjugado. É assim que vai funcionar. Quero ver se você compreendeu bem. Temos mais uma reação. E eu quero que você me classifique todas as estruturas entre ácidos e bases. Todas as estruturas. Aí o que você analisa? Olha só. NH3 virou NH4. NH3 virou NH4. A pergunta que eu faço, ele perdeu ou ganhou o H? NH3 virou NH4. Opa, ganhou um H. Quem ganha um H, segundo Bronze de Lori, é o quê? É uma base. Só que ela ganhou, essa base ganhou hidrogênio de quem? Aí você compara, ó, H2O virou OH. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu só tenho 1. Portanto, se lá tinha 2 e passa a ter 1, ele perdeu. E quem perde o hidrogênio, segundo Bronze de Lori, é o quê? É o ácido. Portanto, a base num lado da seta, ácido num lado da seta. Então, repare que esse hidrogênio foi doado para cá, ácido e a base. Agora, no outro lado, como é que vai funcionar? Preste bem atenção. Se antes da seta o NH3 é a base, o que vai ser o NH4 depois da seta? E olha só como a teoria dos opostos. Antes da seta eu tenho reagente, depois da seta eu tenho produto da reação. Se antes é reagente, depois é produto. Se antes é ácido, depois vira base. Se é base, vira ácido. Sempre oposto. Se antes da seta o NH3 é a base, o que vai ser o NH4 depois da seta? Se você não gostar dessa maneira, analisa daqui para cá. Aqui tem 4 hidrogênios, passa a ter 3. Diminuiu um H. Quando você perde o hidrogênio, é o ácido conjugado. Agora, se você olhar daqui para cá, um hidrogênio passa a ter 2, ganha um hidrogênio, é a base conjugada. Então, segundo Bronsted e Lori, toda vez que você tiver a perda de um hidrogênio, é o ácido, se tiver o recebimento do hidrogênio, é a base. E não importa o lado. Só que a dica é, se antes da seta é uma base, no outro lado vira o ácido conjugado. Se é um ácido antes da seta, no outro lado da seta vira a base conjugada. E sempre será assim, sem nenhuma exceção. Quem perde o H é o ácido, vai ter uma base conjugada do outro lado. Se recebe o hidrogênio, é a base, no outro lado vai ter o ácido conjugado. É só vocês verificarem as estruturas, veja bem. HCl com Cl, H2O com H3O+. Na hora que você descobrir a primeira substância, resolve todos os problemas. Nossa, de 3 passou para 4. Então, 3 para 4 ganhou é base. Então, se é base, só pode ter o ácido. Se é o ácido conjugado, só pode ser a base conjugada. Não pode ter 2 ácidos e nem 2 bases antes da seta, e nem 2 ácidos e 2 bases depois da seta. É sempre um conjunto de ácido-base, base-ácido. Assim sempre vai funcionar. Porém, não é o conceito mais moderno.
O conceito mais moderno é o chamado conceito de Lewis. Conceito de Lewis. E aí eu vou dar 2 dicas práticas, eu gostaria que você anotasse essas dicas práticas aí na apostila para não perder depois. Que muita gente pega caderno e pega assim, primeira folha História, segunda folha Geografia, terceira folha Química, quarta folha Matemática. Daqui a 2, 3 meses você vai querer buscar uma certa matéria, não sabe onde está aquele assunto. Então, anota na apostila. São 2 dicas práticas. O conceito de Lewis, ele tem a grande vantagem que ele não tem nenhuma exceção. O conceito de Arrhenius, ele só vale para água. Se tiver outro solvente, não vale. Conceito de Bronsted-Lowry, professor... Não temos a apostila 4? Tudo bem. Então anotem aí. Então anotem no caderno. Obrigado por ele fazer a lembrança ali. Ah, temos sim, lá, tá vendo? Então, o livro 4 está junto com o livro 3. É uma única apostila. Tá, obrigado. Então, temos sim. Então, o que acontece? Então, anota lá no livro, para quem não tem o livro 4, anota no caderno, não tem problema qualquer. Então, o que acontece? Ácido de Lewis, ele simplesmente vai na essência de qualquer composto, nos elétrons. Toda ligação química tem elétron. Ligação iônica, para fazer a lembrança, transferência de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, a nuvem de elétrons. Então, não tem exceções. Segundo a teoria de Lewis, ácido, toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Receber par de elétrons. Cuidado com isso daqui. Segundo Arrhenius, ácido é aquele que libera um H+ em solução aquosa. Segundo Bronsted-Lowry, ácido é aquele que doa o próton. E segundo Lewis, ácido é aquele que recebe o par de elétrons. E é um par, não é um elétron, não é 3, é um par de elétrons. Já a base, toda estrutura, toda espécie capaz de doar um par de elétrons. Então, lembrei. Ácido é aquele que recebe o par de elétrons e base é aquela que doa o par de elétrons. Um dá, o outro recebe. Um doa, o outro recebe. Fica fácil dessa maneira. Professor, e como é que eu vou saber isso na prática? 2 dicas práticas. Anotem. Primeira dica prática. Ácido de Lewis não possui elétrons livres na camada de valência. Então, simplesmente você vai olhar o átomo central. Se esse átomo central não tiver elétrons livres ao redor, se viu com Jamal a parte de geometria molecular, a parte de polaridade molecular, você viu o átomo central. Se esse átomo central não tiver elétrons sobrando, é um ácido. Agora, na contrapartida, base de Lewis é aquele que tem elétrons livres, elétrons sobrando nesse átomo central na camada de valência. É uma coisa óbvia. Se eu tenho elétrons sobrando, eu posso doar. Se eu não tenho elétrons sobrando, eu não posso doar. Pelo contrário, eu só posso receber. E a outra dica prática, na aula. Aqui não apareceu. De qualquer maneira, vamos lá. Aí o que nós temos? O ácido de Lewis, a outra dica prática, então não possui elétrons livres na camada de valência e a base possui elétrons livres na camada de valência. A outra dica prática, todo cátion é um ácido de Lewis. Todo cátion é um ácido de Lewis, assim como todo ânion é uma base de Lewis. O ânion fica fácil explicar. O ânion, ele ganhou elétrons, então ele tem elétrons sobrando. Se ele tem elétrons sobrando, ele pode doar. E quem doa o par de elétrons é a base. Como o cátion perdeu, ele está com deficiência de elétrons, para ele voltar a ser um átomo neutro, ele precisa receber. E quem recebe é um ácido segundo o conceito de Lewis. Então, Lewis, ele não precisa de reação. Lewis apenas trabalha a molécula de uma forma isolada. Eu vou te dar exemplos, quer ver? Te dou 2 reações. Amônia reagindo com hidreto de boro, produzindo esse composto aqui. Então, primeiro, algumas vezes vocês vão encontrar 2 pontinhos ou vários pontinhos ao redor do átomo central. Não é uma trema. Eu não quero ninguém assim, professor, aquele trema em cima do nitrogênio não é um trema. O que acontece? O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Acompanha o raciocínio. Ele tem 5 na última camada, para ele ficar estável, ele vai se prender a 3 hidrogênios. 5 na última camada, desses 5 elétrons, ele usa 3 para fazer as ligações, e sobram 2 elétrons. Então, aqui, esses 2 pontinhos aqui, representa que o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Se ele tem um par de elétrons livres, ele pode doar, e quando você doa o par de elétrons, segundo Lewis, ele é a base. Agora, olhem bem, o boro,
ele está na família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada, presta bem atenção. Ele tem 3 elétrons e eu tenho 3 hidrogênios. 3 elétrons, hidrogênio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 3. A pergunta que eu faço é, sobra ou não sobra elétrons livres? Não sobra. O boro tem 3 hidrogênios, cada elétron faz a sua ligação, não sobram elétrons. Logo, o BH3, segundo o conceito de Lewis, é um ácido. Então, teoria de Lewis não me importa com quem que ele está fazendo a reação, me importa ele, só ele. Então, NH3. O nitrogênio tem 5 na última camada, faço 3 ligações, sobram 2 elétrons. Se sobram 2 elétrons, ele pode doar base. BH3, o boro está na família 3A, tem 3 elétrons, 3 elementos, não sobra elétrons livres, ácido segundo o conceito de Lewis. Agora, uma coisa para simplificar a sua vida. Cloreto de alumínio reagindo com cloro menos. Olha a carga negativa aparecendo quando tem carga negativa. É um cátion ou é um ânion? Toda vez que aparece uma carga negativa é um ânion. E o que o ânion é, segundo o conceito de Lewis? Uma base. Tá, professor, mas eu não soubesse o Cl-. A LCl3. Professor, eu preciso decorar a tabela periódica? Não. Você não precisa decorar a tabela. Ou a tabela vai ser fornecida, ou ele vai te dar os números atômicos. O alumínio, ele está na família 3A. Família 3A tem 3 elétrons na última camada. Acompanha o raciocínio. Se eu tenho 3 na última camada, e eu estou fazendo ligação com 3 átomos de cloro. 3 elétrons, cloro 1, cloro 2, cloro 3. Não sobra elétrons no átomo central. Se não sobra elétrons no átomo central, sem elétrons livres, só pode ser um ácido. E o Cl-, como ele tem uma carga negativa, ele tem elétrons sobrando, e quem tem elétrons sobrando só pode ser a base. Então, esse é o conceito de Lewis. Se tiver elétrons sobrando no átomo central, ele pode doar, é uma base. Se não tiver elétrons livres, é o ácido. Agora, se tiver carga, é mais fácil ainda. Toda carga positiva, todo cátion é um ácido, toda carga negativa, todo ânion é uma base, segundo o conceito de Lewis. Ponto final, resolve esse material. Agora, o que nós vamos trabalhar? A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar a função inorgânica ácido. Função, não mais conceito. Como é que eu vou trabalhar essa parte conceitual dos ácidos? Para você trabalhar essa parte conceitual, eu primeiramente preciso determinar o que é uma função química. O que é uma função química ácido? Então, função química é um conjunto de substâncias com propriedades químicas gerais semelhantes. Vocês viram isso muito bem lá na parte da função orgânica. O que é um álcool? Álcool é um conjunto de moléculas que tem uma hidroxila presa num carbono de síntese. O que é um fenol? É uma hidroxila presa numa cadeia aromática. Agora, o que é um ácido? Ácido é um conjunto de substâncias que apresentam as seguintes propriedades. Então, vem para cá. Todos os ácidos são azedos, mas, pelo amor de Deus, não vão me provar as substâncias. Quando vocês um dia entrarem no laboratório de química, de física, de biologia, as primeiras aulas, pensem assim, nossa, vou entrar no laboratório, vou explodir tudo. Vai nada. As primeiras aulas vão ter normas de segurança. Jamais provar, experimentar, tocar química. Mas todos os ácidos, eles são azedos. Todos os ácidos são azedos. Começa por aí. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Voltou. São azedos. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Eles neutralizam substâncias de caráter básico. Há muito, muito tempo atrás, eu lembro até hoje. Quando eu entrei na crechezinha, eu tinha 1 ano e 8 meses, eu consigo lembrar o nome da minha professora. Você deve lembrar o nome da tua primeira professora. A minha professora era a tia Alcione. Eu lembro, assim, que a tia Alcione colocou as crianças num círculo e falou assim, 1 ano e 8 meses. Crianças, ácido, quando reage com base, produz o quê? Sal e água. Então, todo ácido neutraliza uma base, ou alguma coisa de caráter básico. Alteram cor de indicadores. Mais tarde, bem mais tarde, o professor Jamal vai trabalhar com vocês indicadores, mas eu preciso fazer o comentário aqui. Indicadores são substâncias que indicam se o meio é ácido ou básico por mudança de cor. Isso são indicadores ácido-base. Então, são substâncias que indicam, está lá embaixo,
Se o meio é ácido ou básico pela mudança de cor. Isso é uma caracterização de ácido. Então, a ideia essencial está aqui. Agora, como é que eu vou classificar e como é que eu vou nomear um ácido? Esse é o nosso grande objetivo da aula de hoje. Mas, primeiro, eu não posso mais provar um ácido. Nossa, vou colocar na boca azedo, ácido. Não, vou colocar na boca astringente, tem uma base. Não, eu vou usar teoria. E a teoria, para você definir a função química ácido, vem da definição de Arrhenius. Ácidos são substâncias moleculares polares que sofrem ionização. Professor, o que é ionização? Ionização, quando você quebra uma ligação covalente, e aí você vai ter a formação de uma carga positiva e uma carga negativa. Isso é ionização. Quebra da ligação com a formação de cargas, liberando como único cátion ou H+, ou H3 ou mais, vai depender qual é a reação que você tem. Então, ácido, segundo Arrhenius, é uma substância que em solução aquosa, libera o íon H+, ou H3 ou mais. É essa a ideia que você tem. Vou te dar exemplos. HCl. Quando eu colocar o HCl em água, repare que ele está liberando um H+, e outra carga para neutralizar a carga positiva. Outro exemplo. HNO3. Na hora que você coloca ele em água, ele vai liberar o quê? O H+, mais o NO3 com uma carga negativa. H2SO4. Opa, tem dois hidrogênios. Ácido é aquele que libera H+, mas como eu tenho duas vezes o H na frente, então duas vezes o H+, mais o sulfato. É assim que vocês vão mexer com o conceito de ionização. A ionização só ocorre em ácido quando eu quebro a ligação covalente e aí vai formar o H+, como único cátion, e alguém com carga negativa para neutralizar esse ácido. Ponto, resolve o material. Então, primeira parte importante da aula de hoje. Ácido, segundo Arrhenius, é aquele que, quando colocado em água, libera o íon H+, como único cátion exclusivo da reação. Vou mudar um pouquinho a ordem da nossa apostila. Eu vou, primeiramente, trabalhar a classificação dos ácidos. Como é que eu vou classificar os ácidos e depois vou mexer com nomenclatura e formulação? Eu vou trazer as primeiras classificações, procure na sua apostila a classificação dos ácidos, mas eu vou colocar os mais simples primeiro e vou deixar os mais complexos para depois. A primeira classificação não precisa nem estudar. Usem a interpretação da língua portuguesa. Então, olha só. Quanto à presença do oxigênio. Olha bem. Oxiácido. O que é um oxiácido? É um ácido com oxigênio. Ponto, fechou. E o que é um hidrácido? Cuidado. Hidrácido é um ácido sem hidrogênio. Opa, todo ácido precisa ter hidrogênio, isso é obrigatório. Agora, oxiácido, além do hidrogênio, além do elemento central, você vai ter o oxigênio. E o que é um hidrácido? É um ácido que não tem o oxigênio. Tem o H, tem um elemento, mas ele não tem o O. Então, vejam bem. Oxiácidos têm oxigênio, tem oxigênio. Hidrácidos não têm oxigênio. Ponto, acaba por aí. Professor, tem exceção? Não há exceções nessa classificação. Segunda, mais simples ainda. Quanto ao número de elementos. Binário. O que você entende pelo prefixo bi? Professor, bi é 2. Então, binário é aquele formado por apenas 2 elementos. Ternário, 3 elementos. Quaternário, 4 elementos. Por exemplo, heptanário, são 7 elementos. Mas é para vestibular, o que me interessa é o ácido binário e o ternário. Os outros não vão fazer diferença. Então, binário só tem 2 elementos, HCl. Agora, eu aposto o que vocês quiserem. Se cair uma questão de ácido, e ele falar em classificação, ele falar em ácido binário, ele vai colocar isso aqui, ó. H2S. Aí ele vai falar assim, o H2S, ele é ternário porque tem 3 átomos. Está errado? Vejam bem. Quanto ao número de elementos, não ao número de átomos. Elemento é representado pela letra e átomo é representado pelo número. Olha bem. H2S, eu tenho o elemento hidrogênio e tenho o elemento enxofre. Só tem 2 elementos, portanto, ele é um ácido binário. O que ele tem em número de 3 são átomos. 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo do elemento enxofre. Então, cuidado. Cuidado para não confundir elemento, que é a letra, e átomo, que é o número. Por exemplo,
H2SO4. Nossa, tem 2 mais 1, 3 mais 4, 7. Ele é um ácido heptanário, tem 7 elementos. Não. Elemento H, elemento enxofre e elemento oxigênio, ou seja, são 3 elementos apenas. Ele é um ácido ternário e não heptanário. Ele tem 7 átomos, mas tem 3 elementos. Então, fique atento nessa classificação. Quanto ao número de elementos, elemento é representado pela letra e átomo é representado pelo número. Fixou bem? Então, essa é a classificação. Fácil. Então, olha só. Oxiácido com oxigênio, hidrácido sem oxigênio. Binário com 2 elementos, ternário com 3 elementos, sem problemas. Próxima classificação. Aqui tem um probleminha de uma definição, quanto à volatilidade. Só para lembrar, volatilidade é uma capacidade que as substâncias têm de evaporar com facilidade. Por exemplo, quando você vai usar acetona, por que você tampa rapidamente o frasco de acetona? Para a acetona não evaporar. E por que a acetona evapora? Porque ela tem uma força intermolecular mais fraca. Então, aquela acetona evapora com rapidez, a acetona é uma substância volátil. Então, segundo a classificação dos ácidos, ácidos fixos são aqueles que têm altos pontos de ebulição. A boa vantagem, a grande parte das provas só vai cobrar esses 3. O ácido bórico, fosfórico e sulfúrico. Só para você ter uma ideia. O ácido sulfúrico ele tem um ponto de ebulição de 336 graus Celsius, ou seja, ele tem um alto ponto de ebulição. Mas a grande maioria dos ácidos, eles são voláteis. O que é um ácido volátil? Que tem baixo ponto de ebulição. O ácido clorídrico, sulfídrico, nítrico, cianídrico, eles são gasosos à temperatura ambiente, portanto, eles são chamados de ácidos voláteis. Mas o que você precisa gravar? Que ácido fixo tem alto ponto de ebulição e ácido volátil tem baixo ponto de ebulição. Ponto, resolve esse material. Agora vem a parte importante da classificação. Eu vou pedir novamente para vocês anotarem, ou na apostila, para quem tem, ou para quem não tem, anota no caderno. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis? Aí vem a primeira pergunta. O que é um hidrogênio ionizável? O hidrogênio ionizável é aquele que vira H+. Só que como é que eu vou saber se esse hidrogênio vai ou não virar H+? Aí vem as primeiras informações. Anotem essa frase aqui. Anotem. De preferência, bota uma caneta marca-texto em cima. Eu vou esperar um pouquinho para vocês anotarem. Isso que é importantíssimo para a aula de hoje. Quando que eu tenho hidrogênio ionizável? Então, eu vou dividir os meus ácidos em hidrácidos e oxiácidos. A primeira dica é simples. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Então, se eu pegar HCl, só tem um H, um hidrogênio ionizável. H2S, tem 2 hidrogênios, os 2 são ionizáveis. É assim que vai funcionar. Agora, o grande problema entre aspas, a grande parte que vai dar um pouco mais de trabalho, está em oxiácidos. Quando que o hidrogênio é ionizável em oxiácido? Quando, na sua grande maioria, apenas o hidrogênio preso ao átomo de oxigênio é ionizável. Então, anotem essa frase, anotem, o que está nesse retângulo preto aqui é extremamente importante pela matéria que vem daqui a pouco. Então, o que eu tenho? Em termos de teoria, é muito, mas muito, muito simples. Só que tem 2 exceções e essas exceções dão um pouco mais de trabalho. Então, o que eu tenho? Em teoria, reparem, monoácido, diácido e triácido. Para e pensa, o que você entende pelo mono? Mono é 1, di é 2, tri é 3, pronto, resolve. Então, olha só, monoácido tem um hidrogênio ionizável, HNO3, HCl, HCl. Diácido, 2 hidrogênios ionizáveis, H2S, H2SO4, H2CO3. Alguma coisa? Nem aqui, então tá bom. Então, triácidos. Triácidos são aqueles que têm 3 hidrogênios ionizáveis. Então, H3PO4, H3BO3. Volta aqui a conexão, voltou. Então, vejam bem, monoácido é aquele que tem um hidrogênio, diácido é aquele que tem 2 hidrogênios, triácido é aquele que tem 3 hidrogênios. Ponto. A princípio, resolve esse material. Agora, um probleminha para você resolver. Então, olha só, na hora que você olha a fórmula, nossa, tem um H. Todos os ácidos que tiverem um hidrogênio sempre serão monoácidos. Todos os ácidos que tiverem 2 hidrogênios na fórmula vão ser diácidos.
E aí veio o probleminha. Todos os ácidos que têm 3 hidrogênios na fórmula vão ser triácidos? Não. E aí é que entram duas exceções importantes. Novamente, eu gostaria que vocês anotassem. Eu vou colocar ali cuidado. Repare que eu coloquei um cuidado especial. O que acontece? São 2 ácidos do elemento fósforo, 2 átomos do elemento P. Uma dica prática. É meio ridículo, mas funciona. Quando aparecer ácido de P, é um ácido de fósforo, mas é um ácido de P de perigo. Perigo porque tem duas exceções. O que acontece? H3PO3. Na hora que você olha H3, opa, tem 3 hidrogênios, deveria ser um triácido. Deveria, mas ele não é. Ele é diácido. Dos 3 hidrogênios da fórmula, apenas 2 são ionizáveis, apenas 2 viram H+. E o H3PO2, lá embaixo, aquele que tem 3 hidrogênios, ele deveria ter 3 hidrogênios ionizáveis, mas ele não tem. Ele tem apenas um hidrogênio, ele é monoácido. São duas exceções. Aí o que acontece? Quando se estudava isso no primeiro ano, ou lá no nono ano, o professor falava assim, gente, cuidado com H3PO3, cuidado com H3PO2, são duas exceções. Professor, mas por que eles são exceções? Ora, porque são exceções. Aqui não. Então, vou explicar por que eles não têm o número de hidrogênios correspondentes da fórmula com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, volta e pensa bem. Em oxiácidos, apenas o hidrogênio preso ao átomo de oxigênio é ionizável. Só que para você compreender isso, eu vou ter que usar um pouquinho toda a nossa matéria anterior. Então você tinha ligação iônica, ligação covalente, representação de camada de valência, todo aquele assunto de ligação covalente, principalmente vai ser usado aqui. Eu vou te trazer uma fórmula H2CO3. Esse H2CO3, ele tem 2 hidrogênios na fórmula, ele é um diácido. Então, como é que eu vou saber se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis? Eu vou trazer, tem a nossa apostila, fórmula estrutural. Como é que eu monto a fórmula estrutural de um ácido? Então, primeiramente, você vai colocar o átomo central. Professor, quem que é o átomo central? Aquele que está lá no centro, é o carbono. Aí, em volta do átomo central, você vai colocar os oxigênios e os hidrogênios ionizáveis, volta mais uma vez, onde que o hidrogênio ionizado está preso? No oxigênio. Em oxiácidos, apenas o hidrogênio preso ao átomo de oxigênio é ionizado. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, olha só. Coloco o átomo central. Coloquei o C. Em volta desse átomo central, vou colocar os oxigênios. Do jeito que você achar interessante. Coloca os 3 em volta. Mas de preferência assim. Um para cá, 2 para cá, 2 para lá, para ficar mais fácil esse material. Agora, onde que os hidrogênios estão presos? Para ser um hidrogênio ionizável, ele só pode estar preso no oxigênio. Professor, tem 3 oxigênios. Escolha qualquer um desses 3 oxigênios, não importa. Eu vou colocar aqui na ponta. Agora, a ligação. O hidrogênio ele só tem um elétron na última camada. Quantas ligações o hidrogênio pode fazer? Uma só. Já fiz a ligação de cada hidrogênio. O oxigênio, ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Quantas ligações esse oxigênio precisa realizar para completar 8? Se ele tem 6, ele precisa para 8, ele precisa fazer 2 ligações. Já fiz uma. O que você faz? Outras 2 ligações. Já fiz. Esses 2 oxigênios já estão estáveis. Agora falta o carbono com oxigênio. O carbono, se viu lá na química orgânica, ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações e aquele oxigênio tem que fazer 2 ligações, portanto, uma dupla ligação. Tá aí. Agora, reparem isso aqui, ó, isso aqui que me interessa. Eu tenho 2 hidrogênios presos ao átomo de oxigênio. Como eu tenho 2 hidrogênios presos ao oxigênio, esses hidrogênios são chamados hidrogênios ionizáveis. É essas 2 ligações que vão ser quebradas para formar 2 vezes o íon H+. É assim que funciona a fórmula estrutural. Professor, me dá exemplo? Sim, vou te dar mais exemplos ainda. Vamos pegar um ácido bem clássico de prova, o ácido sulfúrico. H2SO4. Repare que ele tem 2 hidrogênios. Como é que ficaria a fórmula estrutural do ácido sulfúrico? Então, olha só. Átomo central. Quem que é o átomo central? O enxofre. Como ele tem 4 oxigênios, eu vou colocar os 4 oxigênios ao seu redor. Coloquei os 4 oxigênios. Como ele é um diácido, significa que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Professor, qual desses 4 oxigênios eu escolho? O que você achar melhor? Eu tenho que escolher algum. Então, eu vou escolher aqui na ponta direita. Ponto. Está aí a nossa divisão. Agora,
Como o H só tem um elétron na última camada, quantas ligações o hidrogênio realiza? Uma só. Já fiz a única ligação dele. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele precisa fazer 2 ligações. Vou fazer as 2 ligações, tá lá. Agora, 2 procedimentos. O enxofre está no mesmo grupo do oxigênio. Ele tem 6 elétrons na última camada, ele deveria fazer apenas 2 ligações, e já fez as 2. Para quem lembra da teoria da ligação covalente, eu tenho mais 2 outros oxigênios para fazer as ligações. Agora eu posso seguir 2 caminhos. Ou você faz a ligação dativa, você usa aquela setinha para o oxigênio de cima e uma setinha para o oxigênio de baixo, ou pode usar a expansão da teoria do octeto. O que me interessa agora não é mais o átomo central. Cada oxigênio precisa fazer 2 ligações. O que você vai utilizar? Uma dupla ligação ali e mais uma dupla ali. Professor, e se eu quiser usar dativa? Não me importa. O que me importa aqui, ó, é que eu tenho esses 2 hidrogênios e esses 2 hidrogênios são ionizáveis. Se lá na ponta esquerda você usar uma ligação dativa ou uma dupla, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso é chamada fórmula estrutural. Outro exemplo, H3PO4. Agora, cuidado, isso aqui ainda não é exceção. Você vai lembrar que aquelas 2 exceções é o H3PO3 e H3PO2 que você anotou. O H3PO4, ele é triácido. Só que para você entender essas exceções, eu preciso montar esse ácido aqui. Átomo central. Em volta desse átomo central, eu tenho 4 oxigênios. Eu já deixei de forma organizada para você compreender bem. Como eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu vou colocar os hidrogênios ionizáveis nos átomos de oxigênio. Faço as ligações. Cada hidrogênio só pode fazer uma ligação. Esses oxigênios só podem fazer 2 ligações. Então, o que você vai fazer? 3 ligações. O P, o fósforo, ele está na família 5A. Se ele está na família 5A, para ele fechar 8, ele precisa fazer quantas ligações? 3. Ele já fez as 3 ligações. Professor, e como é que eu vou fazer aquela ligação com o oxigênio? Para quem lembra da ligação dativa, quando o elemento central já está estável com 8, e ainda eu preciso fazer uma ligação com 2 elétrons, eu posso usar aquela setinha. Ou, na expansão do octeto, eu posso fazer uma dupla ligação. Só que o que me interessa aqui, ó? Eu tenho os 3 hidrogênios, e os 3 hidrogênios são ionizáveis. Professor, e as exceções? É agora que entra a teoria das exceções. Veja bem, o fósforo, ele deve fazer 3 ligações simples e mais aquela dupla ligação ou a ligação dativa. Toda vez que você tiver uma molécula de fósforo, 3 ligações simples e uma dupla. Agora é que entra a exceção. Presta bem atenção aqui, ó. H3PO3. Ele tem 3 hidrogênios na fórmula, mas ele é um diácido. Me explique por que o H3PO3, que tem 3 hidrogênios na fórmula, só tem 2 hidrogênios ionizáveis. A explicação está no fósforo. Só para voltar mais um pouquinho aqui, ó. O fósforo tem 3 ligações e uma dupla. Vou colocar para cá. Então, meu fósforo, ele tem que ter 3 ligações e uma dupla. Isso aqui não pode mudar nunca. Só que agora um detalhe. Como eu tenho uma dupla ligação, nessa dupla ligação eu posso colocar o hidrogênio? Não, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, qual é o único elemento que eu posso colocar naquela dupla ligação? Naquela dupla ligação eu só posso colocar o oxigênio. Já coloquei um. Agora, eu tenho 3 oxigênios. Um oxigênio já coloquei ali. Faltam mais 2. Pronto, coloquei os 2 oxigênios. Professor, tem uma ligação faltando aqui, ó. Eu posso deixar essa ligação sobrando? Posso deixar essa ligação livre? Não posso deixar essa ligação sobrando. Então, o que eu vou ter que prender ligação? Coloquei os 3 oxigênios, estão os 3 oxigênios ali, voltou? Voltou. Os 3 oxigênios, e nessa ligação sobrando, o que eu vou ter que prender? Um hidrogênio. Então, repare, não posso deixar a ligação solta ali, eu vou colocar o H. E aí, os outros 2 hidrogênios eu vou prender nos átomos de oxigênio. Agora, olhem bem o que eu tenho nessa fórmula. Esses 2 hidrogênios estão presos aos átomos de oxigênio. Então, esses 2 hidrogênios, eles são ionizáveis. Mas esse hidrogênio aqui de baixo, ele não está preso ao átomo de oxigênio. Portanto, esse hidrogênio não é ionizável. Por isso daquela teoria, por isso da necessidade de vocês terem anotado. Quando que o hidrogênio é ionizável em oxiácido? Quando ele estiver preso ao átomo de oxigênio.
Quando ele estiver preso ao oxigênio, ele é ionizável. Quando ele não está preso ao átomo, quando ele não está preso ao oxigênio, ao átomo central, ele não é ionizável. Essa ligação não vai ser quebrada para formar o íon H+. Pessoal, mas essa ligação aqui não é mais forte? Não. Como eu tenho um átomo central, esse átomo central está preso ao oxigênio e está preso ao H. Lembrando que ácido você precisa colocar em água. A água, ela tem uma facilidade tremenda de você arrancar esses hidrogênios presos ao oxigênio e ela não consegue retirar esse hidrogênio preso ao átomo central. Essa ligação covalente, ela é muito mais forte do que essa ligação aqui na ponta quando se fala em água, em dissolução de água. Então, esse é o processo. Agora, outro exemplo, o H3PO2. O H3PO2, embora tenha 3 hidrogênios na fórmula, apenas um é ionizável. Professor, como é que isso é possível? Então, vamos lá. O fósforo, ele tem que fazer 3 ligações e uma dupla. Isso aqui é obrigatório. Agora, naquela dupla ligação, você só pode prender o oxigênio. Só pode prender o oxigênio. Agora, como eu tenho 2 oxigênios, coloquei o segundo. Pronto. Os 2 oxigênios já estão presos. Tá, professor, mas tem 2 ligações sobrando. Posso deixar essas ligações sobrando? Não. O que eu vou prender nessas ligações? Um hidrogênio e outro hidrogênio. Professor, mas tem 3 hidrogênios, tá? O terceiro hidrogênio vai ser preso lá no oxigênio. Está aí a fórmula estrutural do H3PO2. Repare que ele não é uma exceção. Se você analisar friamente, não é exceção. Por quê? O hidrogênio, para ser ionizável, tem que estar preso em qual elemento? No oxigênio. Então, esse hidrogênio aqui é ionizável. E esses 2 hidrogênios aqui embaixo, eles não são ionizáveis. Por quê? Porque eles não estão presos ao átomo de oxigênio. Eles estão presos ao átomo central. É esse átomo central que segura os elementos. Então, por exemplo, quando você vai colocar em água, esse oxigênio não vai para a água. Por quê? Porque o fósforo está segurando o oxigênio. Esses 2 hidrogênios ficam fortemente presos ao átomo central e eles não saem para a água para formar o H+. O único hidrogênio que está mais distante do átomo central é que sai para virar o íon H+. Então, é isso que vai acontecer. Mas de uma forma mais simples. Quando você for mexer com hidrogênio ionizável, mono, di e triácido. Fácil, pelo nome. Agora, cuidado que tem 2 exceções. Exceção do P. P de fósforo e P de perigo. 2 ácidos são exceções. O H3PO2, que é monoácido, e o H3PO3, que ele é diácido. Então, cuidado com esses 2. É a única coisa que você vai ter que decorar até agora. Próximo assunto, quanto à força. Então, como eu meço a força de um ácido? Ah, professor, ácido corrosivo. Cuidado, corrosão e força são coisas muito bem distintas. O que você mede pela força? A força, outra frase importante aqui, ó. A força, ela está ligada à capacidade de ionização do ácido. O que isso significa? A porcentagem de íons H+, que vai para a solução. Nem sempre o número de hidrogênios que eu tenho no ácido é o que vai formar H+ na solução. Vocês viram 2 exemplos que isso não acontece. E como é que eu vou determinar essa força? Eu vou determinar essa força por uma grandeza chamada grau de ionização. Vocês alunos do 3º ano, vocês alunos do extensivo já passaram pelo ensino médio, você vai lembrar com saudades do 2º ano. Lá no 2º ano se viu um assunto chamado equilíbrio químico, pH, constantes de acidez, e lá dependia de um tal de alfa. Esse alfa é o grau de ionização. E como é que eu calculo esse alfa? Não precisa se preocupar com a fórmula, não. O alfa é o seguinte: número de moléculas ionizadas divididas pelo número total de moléculas. Eu vou ter um valor percentual. Um exemplo. Imagine que eu tenha 100 moléculas de ácido clorídrico, eu coloco essas 100 moléculas em água, dessas 100, 92 viram H+. Ou seja, o meu alfa é de 92%. Se eu colocar 100 moléculas de ácido sulfúrico, 68 moléculas vão virar H+, ou seja, o meu alfa é de 68%. E essa porcentagem, ela vai virar essa tabelinha aqui embaixo, ó. Deixa eu colocar os valores, ó. Ela vai de 0 a 100%, de 0 a 100, sendo que de 0 a 5 o ácido é chamado ácido fraco, de 5 a 50 ele é moderado, e de 50 a 100 ele é chamado de ácido forte. Então, olha só, a força está ligada com a quantidade de H+, não tem a ver com corrosão,
Nossa, tem um ácido forte, ele é corrosivo. A maioria dos ácidos fortes é corrosivo, mas nem sempre isso funciona. Então, se o meu alfa tiver um valor menor do que 5%, ele é fraco. Se ele tiver entre 5% e 50%, ele é moderado. E se tiver acima de 50%, ele é forte. Quer ver como é fácil? Ácido clorídrico, alfa de 92%. O que o ácido clorídrico é? Forte. Ácido fosfórico, alfa de 27%. Entre 5 e 50, ele é um ácido moderado. O ácido cianídrico tem um alfa de 0,2%. Ácido fraco. Mas o problema é, a maior parte dos vestibulares, e quem adora força é o Enem, chuva ácida, adora essa parte do sistema, a Federal adora, a PUC adora, a UP adora, todas essas provas comuns aparece o conceito de força de ácido. E aí nós temos uma regra prática. Vê a regra prática? Vê. Regra prática, só que agora eu preciso de memorização. Primeiro, eu vou fazer uma divisão para hidrácidos. Para hidrácidos, eu vou usar o seguinte princípio. Quem são os únicos ácidos fortes daqueles ácidos que não têm oxigênio? Apenas HCl, HBr e HI. E memorizem esses três. É importante para uma matéria futura já. Então, o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são os três únicos hidrácidos fortes. Só temos um ácido moderado, que é o HF, e todos os demais hidrácidos, ácidos sem oxigênio, vão ser fracos. Então, olha só, fácil de lembrar. Ácido HCl, HBr e HI, fortes. HF moderado e todos os outros hidrácidos são fracos. Porém, num questionamento. Inclusive, voltamos para a aula da semana passada. Por que o HF, cloro, bromo e iodo são halogênios? Estão na família 7A. Por que o HF também não é um ácido forte? Aí você vai lembrar que existe uma força intermolecular chamada de H preso a um FON. H presa a flúor, oxigênio e nitrogênio. Esse hidrogênio preso a flúor, oxigênio e nitrogênio caracteriza qual força intermolecular? Ligação ou ponte de hidrogênio. E fora aqui, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, o que acontece? Eletronegatividade é uma tendência de atração. Então, esse flúor, ele segura o hidrogênio para ele. Ele não quer soltar esse hidrogênio, porque para esse hidrogênio ser ionizável, ele tem que ir para a solução, tem que ir com a água para formar o íon H+. Como o F segura o hidrogênio com ele, ele não libera, portanto, ele é considerado ácido moderado, por esse motivo, por estar preso ao elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Agora, quando você tiver o oxigênio, aí nós temos uma pequena equação matemática, mas cuidado com essa equação. A equação é o seguinte, vocês estão vendo aí, ó, HX, o elemento OY. Então, para você determinar a força de um oxiácido, eu vou fazer a seguinte continha. Eu vou pegar o número de oxigênios desse oxiácido e vou subtrair o número de hidrogênios ionizáveis. Não é o número de hidrogênios da fórmula, é o número de hidrogênios ionizáveis. Aí você não esqueça que tem duas exceções, o H3PO3 e o H3PO2, só cuidado com aquilo. Caso essa subtração der o número 3, o ácido é muito forte. Se você encontrar na subtração de oxigênio menos hidrogênios 2, o ácido é forte, oxigênio menos hidrogênios 1, ele é moderado, e se a diferença for 0, o ácido é fraco. Por exemplo, H2SO4. H2SO4. Pego 4 oxigênios, menos 2 hidrogênios ionizáveis, 4 menos 2 dá 2. 2, o ácido é forte. Quer ver outro exemplo? H3PO4. H3PO4. 4 oxigênios, menos 3 hidrogênios, 4 menos 3 dá 1. 1 é um ácido moderado. H3BO3. H3BO3. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios dá 0, é um ácido fraco. Pronto, resolve. Essa é a chamada regra prática. Mas toda boa regra tem a sua exceção. Só tem um ácido de exceção, que é esse H2PO3. Repare, pela conta, 3 menos 2 daria 1. Pela lógica da nossa regra, 1 é moderado. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Ele é um ácido fraco. Professor, por quê? Porque ele é um ácido instável. O ácido carbônico ele se transforma em água e CO2. Quer ver o maior exemplo dessa transformação? Qualquer bebida gasificada. Agora está quase na hora do almoço, a pessoa aquela Coca-Cola bem gelada, você pega aquela garrafinha e coloca em cima da mesa,
Na hora que você vê a garrafinha, você não vê nenhuma bolha lá dentro, mas na hora que você abre a garrafa ou abre aquela lata, tem aquela sonoplastia gigante. Nossa, é maravilhosa. Na hora que faz aquele psss, a gente já sentiu até o cheirinho da Coca-Cola, do Guaraná, etc. E tal. Então, na hora que você abre a garrafa, você vai ver que forma bolhas. O que são aquelas bolhas que se formam tanto na água com gás, como nos refrigerantes, nas bebidas gasificadas? É essa transformação aqui, ó. O ácido carbônico vira água e CO2. Por isso que o ácido carbônico é um ácido instável. Ele se transforma em CO2 e água. E tem outro ácido que também é instável, que é o ácido sulfuroso. Ele vira água mais SO2. Então, existem dois ácidos instáveis, o ácido carbônico e o ácido sulfuroso. E aí, o cuidado com a conta com os hidrogênios ionizáveis. Olha só quem aparece mais uma vez, o H3PO3 e o H3PO2. Lembra daquelas duas exceções? A conta é, professor, 3 menos 3 dá zero. Não. 3 menos quantos hidrogênios ionizáveis tem o H3PO3? Ele tem 2, ele é um diácido. Portanto, 3 menos 2 dá 1, ele é moderado. H3PO2, olha só que conta que o teu concorrente vai fazer. 2 oxigênios menos 3. Opa, 2 menos 3 dá menos 1. Se 0 deve ser um ácido fraco, menos 1 deve ser muito fraco. Não. Eu tenho 2 oxigênios na fórmula, menos quantos hidrogênios ionizáveis tem esse ácido da exceção? Apenas 1. Portanto, 2 menos 1 dá 1. Ele também é um ácido moderado. Ponto. Resolve o material. Então, essa tela aqui é uma tela bem importante para outros assuntos no futuro. Então, quando se for ver com Jamal, pH, força de ácidos, hidrólise salinas, KPS, Ka, Kb, toda aquela parte do equilíbrio, vai depender dessa tabela, dessa tela que eu tenho aqui. O arquivo, inclusive, da aula de hoje já está disponível lá no seu caderno do A+. Na hora que você terminar aqui e quiser depois baixar, já está tudo lá para o seu estudo. E aí, para fecharmos o expediente, a nomenclatura. Então, duas nomenclaturas chaves. A primeira que é muito simples, quando o ácido não tem oxigênio, chamado hidrácido. Como é que eu faço a nomenclatura para hidrácido? Ácido, o nome do elemento com a terminação hídrico. Vou colocar os exemplos aqui já para você compreender a lógica. Então, veja bem, vou colocar os 3 aqui e a gente vai mexendo. Então, olha só. HCl. Ácido é aquele que vai começar com H e vai ter um outro elemento. Então, ácido cloro com hídrico. Quando o nosso elemento tiver uma vogal, tire essa vogal e coloque o hídrico. Ácido clorídrico. Porém, esse ácido clorídrico ele tem um nome comercial, ele é chamado de ácido muriático. Anotem e destaquem também isso aqui na sua apostila, no seu caderno. Professor, onde que eu vou encontrar ácido muriático? Fácil, aqui dentro, ó, dentro do teu estômago, no suco gástrico, tem ácido muriático. Tá certo que tá próximo do almoço, mas todos vocês, em algum momento da vida, já fizeram essa experiência de vomitar. Então, na hora que você vomita, fica aquele gosto ruim na boca, é um gosto azedo. Por que o gosto é azedo? Antes de que nojo, todo mundo já vomitou alguma vez na vida, ou porque passou mal, se bem que vocês não podem, quando se ingere muita bebida alcoólica, tem aquele problema, vocês são menores de idade. E, a princípio, nós temos uma rígida lei brasileira que proíbe a venda e consumo de bebida alcoólica para menores de idade. E eu sei que vocês são pessoas conscientes, vocês sempre respeitaram essa lei, correto? Mas de qualquer maneira, então você passou mal, vomitou. Fica aquele gosto azedo na boca. Por quê? Porque lá dentro tem ácido clorídrico, é ele que facilita a nossa digestão. Agora, H2S. S é enxofre. Se eu pegasse ao pé da letra, ácido enxofídrico. Pô, o nome fica muito feio. Então nós utilizamos a língua latina, vai virar ácido sulfídrico. Cheiro de ovo podre. E HCN, cuidado com esse ácido. C é carbono, N nitrogênio. Vai virar carbono nitrogênio hídrico. Não. O CN é o grupo ciano. Portanto, ácido cianídrico, que é um gás extremamente tóxico. Só para você ter uma ideia, se você respirar esse ácido cianídrico numa quantidade X, você tem uma vida média de 10 a 12 segundos apenas. Então, é um ácido extremamente tóxico. Então, isso para trabalhar com os ácidos que não têm oxigênio. Agora, quando não tem oxigênio, aliás, quando tem oxigênio agora, volta um pouquinho aqui, ó. Quando o ácido não tiver o oxigênio hidrácido, simplesmente a terminação é hídrico. Hídrico, ponto final. Agora, quando tem oxigênio, o chamado oxiácido, existem várias técnicas para você lembrar de ácido. Eu vou apresentar uma. Então, eu chamo isso de Clube dos 7.
A princípio, você tem 40 e tantos ácidos disponíveis aí nas provas, você vai ter que decorar esses 40 e poucos. Não, você vai decorar apenas 7. Quais são esses 7? São 7 ácidos que têm a terminação ico. Quais são esses elementos? Só que você vai ter que colocar os elementos nessa ordem aqui, ó. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Eu até vou te fornecer uma frase mnemônica para você tentar lembrar com mais facilidade. Uma frase bem inocente, quer ver? Não como bolo claro, só pão sírio. Não como bolo claro, só pão sírio. É ridículo, mas ela funciona. Tem que ser nessa ordem. Por quê? Porque eu preciso colocar uma quantidade de hidrogênios. E essa quantidade de hidrogênios vai ser a seguinte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, para fechar com o silício. Então, lembrei. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, repete. 1, 2, 3, 4. Agora, a quantidade de oxigênios. Os 4 primeiros ácidos, cada qual tem 3 oxigênios, e os 3 últimos têm 4 oxigênios. Na brincadeira ou não, eu preciso lembrar desses 7 ácidos. Preciso. Quais são esses 7 ácidos? O nítrico, o carbônico, o bórico, o clórico, o sulfúrico, o fosfórico e o silícico. Esses 7 ácidos você precisa memorizar, isso é obrigatório. Então, veja bem, macetinho prático. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Os 4 primeiros ácidos têm 3 oxigênios, os 3 últimos têm 4. 3 vezes que vocês montarem, você já decorou. Só que aí que vem a grande vantagem. Eu posso transformar esses 7 ácidos em outros ácidos pela retirada ou acréscimos de oxigênio. Quer ver? Ó? Se porventura eu pegar um desses 7 e retirar um átomo de oxigênio, a terminação ico vai ser trocada para oso. Quer ver como é fácil? Me dê a fórmula do ácido nitroso. Nitroso vem de nitrogênio. Eu vou na minha tabela, o ácido que tem nitrogênio é o HNO3, só que esse ácido aqui é o ácido nítrico. Eu não quero mais o nítrico, eu quero o nitroso. Então, o que se faz? Tira um oxigênio. Qual vai ser a fórmula do ácido nitroso? HNO2. Ponto. Me dê a fórmula do ácido fosforoso. Pare e pensa. Fosforoso vem de fósforo. Cadê o fósforo? Está aqui, ó. H3PO4, ácido fosfórico. Esse é fosfórico, mas eu não quero fosfórico, quero fosforoso. O que você tira? Um oxigênio, H3PO3. Ponto. Resolve a formulação e a nomenclatura. Agora, e se eu tirar 2 oxigênios? Se eu tirar 2 átomos de oxigênio, meu ácido tem um prefixo hipo e uma terminação oso. Quer ver? Me dê a fórmula do ácido hipofosforoso. Fosforoso vem de fósforo. Eu vou lá na minha tabela, encontro o ácido de fósforo, só que esse da tabela é o fosfórico. Só que para transformar em hiposo, eu tenho que tirar 2 oxigênios. Se eu tenho 4 oxigênios aqui, tiro 2 oxigênios, como é que vai ficar a fórmula? H3PO2. Me dê a fórmula do ácido hipocloroso. Hipocloroso. Cloro está aqui, ó. HClO3. Só que esse ácido é o clórico, porque tem a terminação ico. Se eu tirar 2 oxigênios, eu tenho 3. Se eu tirar 2 oxigênios, vai ficar 1 HClO. Ponto. Resolve o material. Outra dica importante. Ácido que começa com o prefixo per e termina com ico. Aí per, o símbolo, o nome do elemento, terminação ico. Todos os ácidos que começarem com per têm uma fórmula geral. Um H, um espaço para você colocar o símbolo do elemento e 4 oxigênios. Por exemplo, ácido perclórico, HClO4. Perbrômico, HBrO4. Permangânico, HMnO4. Perplatínico, HPTO4. Só. Todos os ácidos per, que começarem com per, é 1H e 4 oxigênios. Resolve. E aí uma outra grande estratégia, as trocas. Eu não preciso trabalhar só com carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Eu posso trocar os elementos de relação por outros. Por exemplo, o cloro. Do cloro, no HClO3, eu posso colocar o L e o I. Quer ver um exemplo clássico? HCl, ácido clórico. É o ácido clórico. Mas no lugar daquele Cl, eu posso colocar um Br. Então, vai ficar HBrO3. Vai virar o chamado ácido brômico. No lugar daquele cloro, eu posso colocar um I, HiO3. Tá a imagem? Tá, voltou, acho que voltou. Voltou, peraí, voltou um pouquinho.
Acho que está voltando, voltou. Então, vejam bem. No lugar do cloro, as conexões nossas estão complicadas, vamos lá. HClO3. HClO3. No lugar daquele C, eu posso colocar um bromo, posso colocar um iodo, posso colocar um flúor, sem problema qualquer. Então, HBrO3, ácido brômico. HiO3, ácido iódico. Tira um oxigênio oso, tira 2 oxigênios hiposo, trabalha como se nada tivesse acontecido. No lugar do enxofre, no H2SO4, eu posso tirar aquele S da fórmula e posso colocar um Cr. Aí vai ficar H2CrO4, ácido crômico. No lugar desse S, eu posso colocar um manganês. Então, H2MnO4 vai virar o ácido mangânico. Tira um oxigênio manganoso, tira 2 hipomanganoso, tem essas estrotórias. No lugar do fósforo, eu posso colocar o arsênio e o antimônio. H3PO4. Eu posso tirar esse P daqui e posso colocar um AS no lugar. H3ASO4, ácido arsênico, ácido antimônico, sem problema qualquer. É mais raro, mas é possível que você encontre esses materiais. Por desencargo de consciência, bem rapidinho para encerrar. Tioácido. É muito raro. O tioácido, quando você troca um átomo de oxigênio por um átomo de enxofre. O tio. Tio significa a troca do oxigênio por enxofre. Por exemplo, H2SO4 tem 4 oxigênios. Se eu tirar um desses oxigênios e colocar o enxofre no lugar, eu vou ter H2S2O3, ácido tiosulfúrico. E bem rapidinho, 2 minutinhos só para encerrar aqui, ó, os prefixos orto, piro e meta. Não é química orgânica, não, orto, para e meta, não, é orto, piro e meta. O que é o ácido orto? O ácido orto é aquele que tem maior hidratação, mas os únicos ácidos orto que me interessam são esses aqui, ó. O fosfórico, o bórico, o silícico e o crômico. Antigamente eles chamavam de ortofosfórico, ortobórico, ortosilícico e ortocrômico. Ponto. Aí o que acontece? O perico, só voltar um pouquinho aqui, perguntou ali, ó, o perico, todo ácido perico tem uma fórmula geral. Um H, o símbolo do elemento, e 4 oxigênio. Então, perclórico, HClO4, HBrO4, HMO4, todo ácido perico, um hidrogênio, símbolo do elemento e 4 oxigênios. Bom, e aí, os ácidos orto são esses 4 aqui. Para você obter um ácido meta, é aquele que tem menor hidratação. Só que para você obter um ácido meta, tem uma formulazinha. Você vai pegar um desses ácidos aqui de cima e vai retirar uma molécula de água, e aí você vai ter o ácido meta. Te dou um exemplo. Ácido fosfórico menos uma molécula de água vai ficar HPO3. Como é que eu vou dar o nome para esse HPO3? Ácido metafosfórico. Por que meta? Porque eu peguei o ácido ortofosfórico, retirei uma molécula de água, virou metafosfórico. Outro, o piro. O piro tem hidratação intermediária. Para você obter um piro, é uma conta matemática. 2 vezes a fórmula do ácido orto, menos uma molécula de água. Vai ficar exprimido lá embaixo, mas dá para ver. Então, olha só. 2 vezes o ácido fosfórico vai ficar H6P2O8. Dessa fórmula da multiplicação, eu retiro uma água. Aí vai ficar H4P2O7. E esse H4P2O7 é o chamado ácido pirofosfórico. Então, como eu falei, é mais raro de você encontrar, mas por desencargo de consciência, eu fecho exatamente esse assunto. Já passei meu tempo, mas de qualquer maneira, o arquivo da aula de hoje, esses slides já estão disponíveis lá no seu caderno do A+. As respostas dos exercícios da apostila já estão no seu caderno de H+, e daqui a pouco o vídeo também já está disponível para vocês. Tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, um abraço na família, se cuidem, vão assistir a aula de filosofia e sociologia, não sei qual que é agora, e qualquer dúvida que vocês tiverem, se alguém quiser fazer alguma perguntinha rápida, eu vou ficar disponível para isso. Eu vou encerrar a gravação agora, me despedindo, deixando aí para vocês esse ótimo dia, um ótimo final de semana. Um abraço e até a quinta da semana que vem. Tchau! Deixa eu só fechar aqui, peraí.